cidade, pelo convite. A gente fica tremendo na base, né? Não é fácil, é difícil, mas vamos fazer o que o Senhor quer que nós façamos. Por quê? Porque a obra não é nossa, a obra de Jesus, a obra de Deus, e a gente é somente um soldado alistado para essa guerra, para fazer o que o general quer que nós façamos para ele. Então estamos aqui para servi-lo. Então abra sua Bíblia em Efésios. Não vou focar muito não, para a gente correr com, né? Eu queria louvar também, mas eu vou deixar para a próxima. Na próxima a gente louva. Ó, Efésios, vai ter uma mini vigília de criança aqui. Vai ter uma mini vigília de criança aqui. Eu não pode usar ela, pastor? Pode. Fica à vontade. Efésios, um capítulo muito conhecido, 6:10. Amém. Efésios 6:10. Trouxe a Bíblia, crianças? Trouxeram a Bíblia? Olha, tá começando a andar armado aí. Armado, que o soldado tem que andar armado, hein? Tá bom? Efésios 6:10 que diz assim, a gente vai ler alguns versículos, não vamos ler todos. Vamos ler o versículo 10. Acompanha comigo, vamos lá. A armadura de Deus. Quanto aos mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Agora vamos lá para o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com... Agora eu quero que vocês falem. Cingindo-vos com a... Tá dormindo, povo? Cingindo-vos com a... Armadura de Deus. Com a verdade. Versículo 14. Versículo 14. Cingindo-vos com a verdade. E vestindo-vos da couraça da justiça. Repete comigo. Couraça da justiça. Couraça da justiça. 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Fala, preparação do Evangelho. Preparação do Evangelho. 16. Embrasamos sempre com o escudo da fé. Fala, escudo da fé. Escudo da fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação. Fala, capacete da salvação. Capacete da salvação. E a espada do Espírito. E a espada do Espírito. Mais forte, a espada do Espírito. A espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Amém. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém. Podeis assentar, fui orado, vou procurar Deus muito severo. Mas eu quero escolher aqui um soldado de Jesus aqui para me ajudar. Vem cá, Gata, vem, é você mesmo. Ó, esse aqui é um soldadinho de Jesus. Todos aqui são soldados de Jesus. E a palavra do Senhor está falando aqui sobre as armaduras de Deus. O apóstolo Paulo estava em Roma quando ele escreveu essa carta aos Efésios. Alguns falam que quando o apóstolo Paulo estava lá, ele estava preso dentro da sua própria casa. Alguns falam que ele estava lá e ele começou a observar um soldado, as armaduras que o soldado, as suas vestes, as vestes que o soldado daquela época, o soldado romano, ele tinha uma veste. Então ele começou a observar a roupagem daquele soldado, a vestidura daquele soldado, começou a observar o instrumento, a espada, a ferramenta, as armas que aquele soldado tinha. E aí ele começa a observar isso tudo e diz a palavra do Senhor que o apóstolo Paulo, ele vai lá, escreve essa carta para os Efésios, para fortalecer a fé daquela igreja, para fortalecer a espiritualidade daquele povo com Deus. E ele começa a falar sobre isso para aquele povo e escreve a respeito das armaduras de Deus. Observando aquele soldado, ele começa a escrever como é que um soldado tem que agir no meio da guerra. Alguém sabe? Ó, um soldado no meio da guerra, ele vai de qualquer jeito? Não, preparado. Isso aqui. Encorajado. Isso.
muito mais corajoso do que a própria roupagem dele. Ele tem que ir corajoso. Isso, ele tem que ir com a armadura. Ele tem que ir armado. Por quê? Porque se ele for de qualquer jeito, o que vai acontecer com ele, hein? Vai perder a batalha e vai morrer. Pois é, isso aí, muito bem. Então, esse soldado, ele não pode estar de qualquer forma, com qualquer roupa numa batalha, numa guerra. Ele não pode ficar assim, não pode. Ficar de braços cruzados numa batalha, numa guerra, não pode. Ele tem que estar, assim, alerta, atento. Por quê? Porque vai vir uns inimigos da esquerda, pode vir inimigos da frente, pode vir de trás, pode vir do lado. Então ele precisa estar muito atento e bem preparado, bem revestido, com o seu uniforme certinho, para ele poder ir para esse campo de batalha. E aí, olha só. Aí, ele começa a falar de todas essas armaduras que o soldado precisa. Olha só. E aí ele traz para o campo espiritual. O campo espiritual é o seguinte. A gente tem um maior inimigo. A gente tem um inimigo muito grande. Quem sabe quem é esse inimigo que a gente tem? Isso aí. Satanás. Satanás é o nosso maior inimigo. E ele, a gente sabe que ele veio lá de onde? Ele veio do céu primeiro. Só que ele se rebelou contra Deus. Ele quis ser maior do que Deus. Ele quis ser grande. E ninguém pode ser maior, nem grande do que o nosso Deus. Quis ser mais forte. Pois é. Isso aqui, meu amor. Então, o que Deus fez? Mandou ele para onde? Lá para baixo, para o abismo, para o inferno. E aí, Satanás, ele ficou tão enfurecido a partir dali, que o que ele quis fazer com a história da humanidade? Sempre ele quis fazer o quê? Destruir a humanidade, destruir o ser humano. E aí, Deus, agora eu falo para vocês, Satanás, ele é bem esperto, ele é bem perspicaz, ele é bem ardio, ele é muito mais inteligente do que o ser humano, porém, nunca será maior do que o nosso Deus. E outra coisa que eu quero falar para vocês, a partir do momento que Jesus Cristo deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, Jesus nos deu um poder, a autoridade sobre o nosso adversário, que é o diabo. E aí, por isso que o apóstolo Paulo vai falar para os Efésios, revestidos de toda a armadura, para vocês poderem estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Amém. Por quê? Porque nesse campo de batalha espiritual que a gente está, a gente vai ter uma guerra. E a gente vai estar em guerra. A guerra vai ser muito grande. Então nós precisamos estar bem equipados, preparados, vestidos direitinho para poder ir para essa guerra. E agora, aí eu vou mostrar para vocês como é que um soldado, qual é a armadura desse soldado. Tá bom? Vamos, me ajuda aqui, tia Pama. Vamos lá, vamos começar pela armadura, que é cingindo-vos com a verdade. O que significa, irmão, cingir com a verdade? Eu coloquei algumas coisas aqui porque eu sou um pouquinho esquecida, né? Então eu preciso de uma cópiazinha para me ajudar. Então, cingir-vos com a verdade. Aí, aqui, aqui tem o cinturão. Pode abrir aqui, tio. Pode vestir. Então, despoja aí desse casaco aí, tá bom? Tira esse casaco para ser um soldado bem... Olha o casaco. Naquela época, lá de Roma, na época de pode... Isso, aperta aqui, te puxa aqui de um lado aqui, de outro tem aqui, desse lado também, puxa desse lado. Presta atenção, crianças, Naquela época, os soldados eles se vestiam de uma forma um pouco diferente. Era tipo uma saia. O uniforme daqueles soldados romanos da época era bem assim. Aqui tinha uma couraça. Isso aqui é uma couraça, isso aqui na frente, um cinturão, quer dizer, um cinturão, era um cinturão. E isso era para proteger a parte do abdômen do soldado. Então,
Naquela época ele precisava também proteger essa parte aqui. Porque vai que o inimigo lançasse uma seta aqui, ele poderia também correr o risco de morrer também. Né? Então ele precisava proteger isso aqui. Isso aqui, diz que isso aqui era um material muito resistente. Um material muito bom para que, se o inimigo atirasse alguma seta, alguma flecha, não iria atingir o soldado. Aí, isso aqui, o apóstolo vai falar que é o quê? Cingindo-vos com a verdade. E aí eu quero falar para vocês, cingindo-vos com a verdade. O que significa cingir com a verdade? A cintura, o abdômen, geralmente vista como a área das emoções. E aí, o que eu falo para vocês, crianças? Vocês, crianças, têm emoções, vocês têm sentimentos no seu pensamento, no seu coração. E muitas das vezes o adversário, ele tenta atingir os teus sentimentos, as tuas emoções, entendeu? Colocando coisas no seu sentimento que não agradam ao Senhor. E aí o apóstolo vai falar aqui, ó. Estais, pois, cingindo-vos com a verdade. O que significa a verdade para vocês, crianças? O que significa a verdade? Fala para mim, Natan. Verdade. O que é a verdade? A verdade, crianças, é você ser verdadeiro, você ser reto, você ser justo. Isso é você andar em verdade, falar a verdade, você viver a verdade. Então você precisa guardar isso no seu coração, a verdade. E aí o apóstolo Paulo vai falar assim, ó. Cingindo-vos com a verdade. Jamais você pode usar. Jamais você pode querer viver uma vida de mentira, deixar que a autopiedade, deixar que os falsos sentimentos entrem no teu coração. Porque Satanás está aí. A tia Pamela falou uma coisa muito séria nessa noite. E tudo que ela falou se engloba nessa passagem que nós estamos falando para vocês. Tudo que nós estamos vivendo nesse mundo.